Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos ler do versículo 35 até o 41. Quem achou, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Marcos capítulo 4, do 35 até o 41. Amém todos? Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por este dia. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos na Tua casa, na Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, porque é tão bom e tão maravilhoso estarmos em comunhão com o Senhor, com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito e realizado, pelos louvores, pela palavra, pelo material que recebemos. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor está dando. E te agradecemos agora, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra foi aberta, a Tua palavra foi lida, e pedimos agora: fala conosco, Senhor. Ministra, ó Deus, em nossos corações aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor quer ministrar e ensinar para a igreja. Que o meu eu caia por terra agora, Senhor, que eu diminua, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, Pai. Que seja repreendido agora, em nome de Jesus, todo e qualquer roubo de mente, tudo aquilo que tem, Pai, para roubar a palavra, para distrair o Teu filho, a Tua filha, que caia por terra em nome de Jesus. E que nós possamos estar inteiramente ligados no trono da Tua glória, recebendo de Ti aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Hoje nós falaremos sobre tempestades. Tempestades que podem assolar as nossas vidas. Tempestade nada mais é do que uma tormenta, uma agitação, algo que produz em nós, algo que tem o poder de produzir os piores sentimentos em nossos corações, como o medo, como a falta da esperança, como a insegurança. Notem aqui no versículo 38 que nós lemos que os discípulos ficaram com muito medo, perderam totalmente as suas esperanças diante daquela tempestade e acordaram até mesmo o Mestre em um tom de indagação, em um tom até mesmo de trazer para o Mestre a culpa por aquilo. Mestre, não te importas que estamos perecendo? O Senhor está dormindo e aqui a coisa está feia. A tempestade está assolando, Mestre, e o Senhor está dormindo. Porque a tempestade, ela tem o poder de causar isso em nossas vidas. Mas o fato é que é inevitável que as tempestades se formem sobre as nossas vidas. É inevitável que eu e você
em qualquer determinado momento de nossas vidas, venhamos a passar por uma prova, venhamos a passar por um momento de tribulação, de turbulência, de medo, de insegurança. Mas o fato é que existe alguém que é poderoso para fazer com que qualquer tipo de tempestade venha se dissolver em nossas vidas. E o seu nome é Jesus. E Ele tem o poder não apenas de dissolver a tempestade nas nossas vidas, mas também de causar em nós admiração e espanto. Pois ao final de quando a bonança chegou, lá no versículo 41, os discípulos ficaram admirados e espantados. E eles disseram: quem é este que até mesmo o vento, a chuva e o mar lhe obedecem? Aqueles homens estavam com Jesus todos os dias, mas houve uma tormenta que causaram muita insegurança, mas houve um manifestar maior ainda de poder de Deus, que causaram, um efeito ao contrário neles, que trouxeram uma admiração maior do que foi o medo e a insegurança. E Jesus, Ele quer fazer isso em nossas vidas, porque cedo ou tarde eu e você vamos passar pela tempestade, mas Ele quer que você e eu saibamos que Ele está no barco da nossa vida. Aleluia. E que mesmo dormindo, Ele está pronto para nos causar admiração, para dissolver a tempestade e trabalhar poderosamente em nossas vidas. Aleluia. E eu quero nesta noite destacar algumas dessas tempestades, conforme o tempo nos permitir, e pensando, nas tempestades que podem assolar nossas vidas. Uma delas é a enfermidade. Como nos dias de hoje nós temos sido assolados pela enfermidade. Irmãos, notem que hoje o mundo às vezes treme de medo diante de um mosquito. O bendito do Aedes aegypti, que não só faz o Brasil tremer, mas está fazendo outras nações tremer. Eu me lembro que eu era adolescente, devia ter 11 para 12 anos, já ouvia falar do mosquito da dengue. E hoje a dengue está muito mais poderosa, É dengue, chikungunya, zika, e daqui a pouco vai vir mais, Mais e mais doença por causa da picada de mosquito. Olha lá, um aqui, Por causa da picada de um mosquito. A gripe, que cada dia que passa é uma nova. É a gripe aviária, é a gripe suína, é a gripe disso, é a gripe daquilo, é a H1N1. Cada vez que nós ouvimos falar disso, é uma turbulência, é uma tormenta em nossas vidas. É um medo, é uma insegurança. O irmão espirrou, meu Deus, é H1N1. E agora? Vou pular de banco. O irmão está infectado. O irmão, não vem no culto não, porque você está infectado. Cada dia que passa, então, isso vem assolando e assolando mais as nossas vidas e causando medo. Eu lembro que quando começou a fazer lá a vacinação, nós fomos levar a minha sogra para tomar a vacina. E nós vimos os postos lotados, não tinha, dobrava lá os quarteirões. E até falamos, deixa para mais tarde, tomar um outro dia, porque as pessoas estavam morrendo de medo, inseguras. Antigamente você ia no hospital público, e aí você passava lá horas e horas para ser atendido. Você ia lá no SUS, no Piritubão lá, você passava horas e horas e ia para ser atendido. E aí você fazia um convênio, porque você queria um atendimento mais rápido. E aí, antigamente, quem tinha convênio era bem rapidinho, era atendido bem rapidinho e tal. Hoje em dia, você vai no SUS, não tem médico, as pessoas estão morrendo lá
nas cadeiras de espera. E aí você vai nos convênios, e os convênios estão parecidos ao SUS, que era antigamente. Você fica 3, 4, 5 horas para ser atendido. Quando tem médico. Porque houve um dia que eu e minha esposa fui lá no hospital, lá nem médico tinha. E nós ficamos 3 horas lá, esperando. Briga para tudo quanto é lado, polícia, é uma coisa horrível. Então você vê os hospitais lotados, você vê os postos de saúde lotados, você vê tudo lotado, as pessoas com medo de cada vez mais enfermidade que vem aparecendo. E eu falei, Senhor, como a enfermidade é uma tempestade, uma assolação em nossas vidas. E aí então o Espírito de Deus me levou para um texto que está lá em Isaías 38. Vamos abrir comigo. Isaías capítulo 38, que fala a respeito de algo maravilhoso. Fala sobre um homem chamado Ezequias. Isaías capítulo 38, a leitura que iremos fazer é do versículo 1 até o 7. Amém? Vamos ler? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração, e vi tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade defenderei. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. E assim retrocedeu o sol 10 graus que já havia declinado. Que passagem maravilhosa! Senhor, o que é que o Senhor tem para me mostrar, para mostrar para a igreja, nessa passagem de Ezequias, deste homem de Deus, que havia recebido uma sentença, não de médicos, não de uma equipe que o assistia, pois ele era rei, então estava à disposição daquele homem os melhores médicos que havia no reino. Toda a medicina estava ali à disposição dele, mas ele recebeu uma sentença vinda direto da boca de Deus, através do profeta Isaías: Ezequias, você vai morrer. Ezequias, põe ordem à tua casa, porque em breve você será recolhido. Que tempestade, que aflição que veio sobre a vida daquele homem, Ezequias. Imagine, né? Ezequias, um homem de Deus, que sabia que Isaías era um homem de Deus, e recebeu uma palavra desta, que ele sabia que era estritamente verdadeira, que essa palavra não ia falhar. Mas houve algo no comportamento deste homem, mas algo aconteceu na vida deste homem que mudou
esta sentença que Deus deu. Houve algo que aconteceu na vida dele que mudou até mesmo a ordem que Deus havia dado. Pois o próprio Deus depois manda o profeta voltar. O profeta nem mesmo ele saiu do pátio, nem mesmo deixou as dependências do palácio. E Deus falou: para, Isaías, e volta. E agora você vai dizer para ele que ele vai viver. Agora você vai dizer para ele que ele vai viver mais 15 anos. Mas, Senhor, por quê? Duas coisas: atitude e fé. Há dois ensinamentos nesta passagem que nós devemos compreender, e esses dois ensinamentos nos dá para nós a chave para que nós possamos buscar diante de Deus então a solução para dissolver a tempestade, para que Deus realize uma obra poderosa e nos admire com o seu poder. Você veja então que Deus depois, ele fez o quê? Falou que ia livrar dos assírios e fez o tempo voltar. Deus realizou uma manifestação em todo o nosso sistema solar para mostrar para Ezequias de que ele estava cumprindo aquilo que ele falou. Atitude, irmãos. Diante das nossas dificuldades, diante da tempestade, nós não devemos ficar parados. Nós devemos evidenciar, devemos expressar através das nossas atitudes que nós não desejamos que aquela situação ela se propague sobre nossas vidas. Pois quando o profeta falou para ele e foi embora, o que o rei fez? Ele virou na sua cama, ele se virou para a parede, ele se mexeu. Ele não ficou parado, ele virou como um sinal de que ele não estava contente com aquela manifestação na vida dele. Ele não estava brigando com Deus, ele não estava descontente com Deus, mas sim descontente com aquela situação. Então ele se mexeu, ele não ficou parado, ele deixou evidente de que ele não estava contente com aquilo. E muitas vezes, irmãos, nós, diante de uma situação, estamos falando aqui no caso da enfermidade, nós esperamos apenas que os remédios façam efeito. Olha, você está com isso, toma isso. E aí você simplesmente só toma o remédio e espere, que aquele remédio faça o que ele tem que fazer. Irmãos, nós devemos deixar evidente na presença de Deus que nós não desejamos aquilo para nossas vidas, que nós não estamos contentes com aquilo, que nós desejamos a cura, que nós desejamos a restauração, que nós desejamos que aquela tempestade pare, se acabe. Nós devemos deixar isso evidente. E aí então o Senhor me fez navegar nas páginas do Novo Testamento e começou a me mostrar que as pessoas das quais Ele manifestava o poder dEle e curava as pessoas dEle eram pessoas que deixavam evidente que precisavam, que queriam a cura. Cada cura então que Jesus manifestava nas pessoas, havia também da parte daquelas pessoas uma ação que evidenciava que ela queria ser curada. Por exemplo, se você abre a sua Bíblia em Marcos 5, você vai ver lá o paralítico de Cafarnaum. Aquele homem
que com a ajuda de mais 4, eles queriam estar diante da presença de Jesus, para que Jesus o curasse. Mas a Bíblia diz que Jesus estava em sua casa e não dava para as pessoas chegar, não podia mais nem entrar nem sair. E aquelas pessoas chegaram e não tinha condições de elas estarem até onde Jesus estava. Aquelas pessoas podiam muito bem aguardar. Falou, uma hora ou outra Jesus vai sair, e quando Jesus sair, a gente conversa com ele. Mas a vontade daquela pessoa de estar diante de Deus, diante da presença de Jesus, e ser ali por ele restaurado, era tão grande, que eles armaram um plano, amarraram aquele homem ali no leito, subiram pelas escadas, arrancaram o telhado da casa de Jesus e desceram aquele homem até onde Jesus estava. É ou não é uma atitude que evidencia que aquele homem queria ser curado? É, né? Aqueles rapazes lá foram audaciosos, não mediram consequências. Eles mostraram a tamanha que era a vontade de estar na presença de Deus, para que ali Deus pudesse o curar. O outro caso que nós podemos citar é aquela mulher que ela tinha um fluxo de sangue. Eu quero que vocês abram comigo, vamos acompanhar. O tempo já está acabando, mas aquilo que Deus permitiu nós falar, vamos falar para que fique claro isso. Marcos 5, 27 e 28. Eu vou ler para os irmãos. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. O texto diz que aquela mulher ouviu falar de Jesus. O texto diz que aquela mulher creu em Jesus. Mas o texto diz também que aquela mulher, ela se mexeu. Ela foi até onde Jesus estava. E muitas vezes nós, irmãos, nós pecamos, porque nós não deixamos claro que nós desejamos aquilo. Pois muitas vezes nós falamos: não, eu creio, uma hora Jesus vai me curar, não, Jesus vai me curar, Jesus vai me curar, mas nós não nos mexemos, nós não deixamos evidente, nós não vamos até o Senhor. Aquela mulher tomou uma atitude que venceu barreiras, que venceu obstáculos, preconceitos, que venceu toda uma maneira de uma sociedade pensar, porque a mulher, quando estava na situação em que ela estava, ela era considerada impura, ela não podia estar entre as pessoas, ela podia contaminar as pessoas. Esse era o pensamento. E aquela mulher, ela evidenciou o desejo dela de ser curada de uma maneira tão grande, que em meio de uma multidão de pessoas, o toque dela, o agir dela, a movimentação dela, chamou a atenção de Jesus. E aí Jesus parou, e aí Jesus conversa com ela, e aí Jesus diz: filha, a tua fé te curou, pode ir em paz. Movimento, ação, atitude que evidencia o teu sentimento, atitude que evidencia a tua fé, atitude que evidencia aquilo que age no teu coração diante de Deus. E aí então o Senhor me mostrou algo também maravilhoso, lá em João 5, a história de um homem que há muito tempo jazia enfermo, mas o desejo e a luta daquele homem ser curado trouxe Jesus até onde ele estava. Porque às vezes a pessoa não tem uma ajuda para levar até Jesus, mas um desejo ardente pode trazer Jesus até nós. Olha que interessante. João, lá no Evangelho, no capítulo 5, versículos 6 e 8, conta a história de um homem. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Este homem então estava num tanque chamado tanque de Betesda. Depois leiam em casa João 5, que vocês vão ver. E o texto diz que havia uma multidão de pessoas
que jaziam enfermas, uma multidão de pessoas que estavam ali aguardando as águas se moverem, para que o primeiro que descesse até o tanque saísse de lá curado. E aí a história diz que esse homem estava ali há muito tempo, e toda vez que a água se movia, uma pessoa ia na frente dele, e a pessoa era abençoada e ele ficava. E por muito tempo aquele homem aguardou aquilo, e nada de ele conseguir, porque ele era um paralítico. Eu não sei até que ponto aquele homem se mexia ou deixava de se mexer. Não sei se era paralítico apenas das pernas. A Bíblia não diz se ele era paralítico, se os braços funcionavam. A Bíblia não diz nada disso, mas diz que aquele homem não conseguia chegar até lá. Mas mesmo aquele homem não conseguindo chegar até lá, nada o fez desistir, nada fez aquele homem arredar os pés dali, porque ali havia uma esperança de ele ser curado. E o desejo dele ser curado era tão grande que atraiu Jesus. Havia uma multidão, mas Jesus apenas conversou com ele. Havia uma multidão enferma, mas apenas aquele homem foi curado. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Que pergunta, né? Que pergunta óbvia. Mas Jesus às vezes faz essa pergunta: você quer ser curado? Você quer que essa tormenta acabe? E aquele homem ele responde da seguinte maneira: Senhor, eu estou tentando, mas eu não consigo. Mas eu estou aqui, estou tentando. E aquelas repetidas tentativas daquele homem evidenciou diante de Deus a vontade dele ser curado, e aquilo atraiu Jesus. Então o nosso coração, o desejo do nosso coração precisa atrair a atenção de Jesus, precisa causar espanto em Jesus, como aquela mulher que tocou em Jesus e atraiu a atenção de Jesus, como aquele homem que desceu entre o telhado e ali então trouxe a atenção de Jesus. Então Ezequias ele vira para o lado como um sinal de que ele não aceitou aquela situação e que ele queria viver, que ele queria ser restaurado. Por isso, irmãos, nós devemos ter uma atitude. Uma atitude é uma das chaves que faz com que as tempestades possam ser dissipadas em nossas vidas. Os discípulos tiveram também uma atitude, acordaram Jesus. Atitude. E depois vem a fé, porque a fé por si mesma, a Bíblia diz que ela é morta, mas a fé com uma atitude, ela pode muito em seus efeitos. Então o texto que nós lemos diz que aquele homem, Ezequias, orou a Deus. Diz que ele virou e orou a Deus. Então o segundo ensinamento é nós rasgarmos o nosso coração diante de Deus e falar para Deus tudo aquilo que está acontecendo conosco, e deixar claro: Senhor, como ele diz, tu tem visto que eu tenho andado na tua presença, tu tem visto que eu tenho sido fiel, tu tem me visto, Senhor, não me deixa, Senhor, padecer, Senhor, eu quero, Senhor, ser restaurado. E aí a Bíblia diz que ele chorou muito na presença de Deus. Ele não chorou na presença do profeta, mas ele chorou na presença de Deus, daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E então aquela manifestação dele de fé no Senhor, de amor ao Senhor, de certeza que o Senhor podia reverter aquilo na vida dele, fez com que Deus parasse o profeta e mandasse o profeta voltar. Então nós devemos também deixar claro que a nossa fé precisa ser evidenciada na presença de Deus. A nossa vida, o nosso choro, o nosso clamor diante do Senhor, para que assim Deus possa reverter a situação. Veja que Deus reverteu uma situação que Ele mesmo que havia dito. Se Deus tem o poder de reverter uma situação que Ele mesmo proferiu, com certeza Ele tem
condição de reverter qualquer situação que um médico, que qualquer pessoa pode ter proferido. Mas para isso, nós precisamos evidenciar a vontade e a fé, a atitude e fé. E aí então a Bíblia diz que o profeta volta, e o profeta então diz para ele que ele vai viver, e o profeta diz então que Deus ia livrá-lo, que Deus ia fazer grandes coisas na vida dele. E aí Deus fala também para ele, fala: olha para o relógio de Acaz, olha para aquele relógio solar, eu vou fazer 10 graus daquele relógio retroceder. E aí eu falei: meu Deus, Deus fez o tempo voltar, Deus fez o tempo andar para trás. Aí eu falei: Senhor, eu vou pesquisar isso cientificamente, porque isso deve causar um impacto em toda a nossa terra. Isso que o Senhor fez deve causar um impacto. E aí eu fui pesquisar, porque a terra estava girando para um lado e Deus fez girar para o outro. Deus parou a terra, porque a terra ela gira em torno de si mesmo, aquele movimento de rotação que a gente aprende na escola, e ela gira em torno do Sol. Então ela vai girando e se movimentando ao mesmo tempo. Vocês sabiam, olha só, que a velocidade da terra para fazer o giro em torno de si, o movimento de rotação, é de 1.666 quilômetros por hora? Você sabia que a terra, para dar a volta em si mesma, ela gira numa velocidade de 1.666 quilômetros por hora? Ela se mexe 465 metros por segundo. E aí você imagina então Deus parar a terra nessa velocidade. Mas por que eu não sinto? Por causa da gravidade. A gente não sente por causa da gravidade. Imagine você sendo uma mosquinha dentro de um carro que está numa autobahn lá na Alemanha, andando a 240 por hora. Você é uma mosquinha que está pousada lá no banco. Você não sente, você não vai sentir, mas o carro está a 240 por hora. Agora você para e pensa, e aquele carro tem os melhores freios do mundo, e aí o condutor breca e ele automaticamente para. O que vai acontecer com a mosquinha? A mosquinha vai bater no vidro e vai morrer, porque a inércia vai empurrar ela, né? Tadinha da mosquinha, a gente é essa mosquinha. Mas Deus fez a terra parar e nenhum de nós saiu voando. Deus fez a terra parar, mas não destruiu a terra, porque ela ia ser destruída a 1.600 km por hora parar, ia ser tudo voando. Os montes iam voar, a água ia voar, tudo ia voar. Pensa no Apocalipse, tudo ia sair voando. Nada aconteceu, ninguém sentiu, ninguém percebeu. E Deus fez o tempo voltar em 40 minutos nesse episódio. 10 graus, 40 minutos. Então Deus parou todo o sistema solar para mostrar para o seu filho que Ele é poderoso. E então você para e pensa, o sinal de que Deus fez para mostrar que Ele é tremendo, que Ele estava curando, foi tão maior do que a cura em si, Deus fez parar tudo. Imagine um louco, nós vamos parar a terra, vai matar todo mundo. Então Deus parou, pôs para trás e deixou a terra solta de novo, para mostrar para o filho dele que Ele é poderoso, que Ele tem o poder de acabar com a tempestade, que Ele tem o poder sobre todas as coisas, que quando um homem e uma mulher dele, quando um filho e uma filha dele clama, toma uma atitude diante dele, toma uma atitude na presença dele, e clama, e chora, e rasga o seu coração, Ele pode e move e acaba com aquela situação, por mais terrível que seja na vida. Então, irmãos, infelizmente o nosso tempo acabou. Íamos falar de outras coisas, se Deus permitir assim falaremos. Mas saiba que Deus,
Ele quer fazer com que as tempestades em nossas vidas, elas venham a acabar. Mas para isso, irmãos, vamos tomar uma atitude. Vamos deixar claro que nós queremos, que nós desejamos, que nós ansiamos para que aquilo se mude, para que aquilo pare, para que aquilo acabe em nossas vidas. E vamos crer no poder do Senhor. E aí no final, nós vamos falar como os discípulos, né? Quem é este? Puxa vida, como Deus é poderoso, como Deus é maravilhoso, como Deus agiu tremendamente na minha vida, como Deus fez algo maravilhoso. E aí nós podemos também testemunhar. E aí nós podemos também, né, compartilhar com os demais irmãos, que também serão abençoados e terão sua fé fortalecida. Que Deus nos abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero